Sou Márcio Torres Adler, torço pelo Fluminense. Foram 3 momentos distintos. Primeiro, quando eu era pequeno, meus avós viajavam e me traziam sempre camisas de time dos países que eles iam, né? Então, naquela época era raro você ter essa possibilidade de viajar e ter esse tipo de camisa, né? Então eu fui guardando, usava e tudo, mas à medida que eu fui crescendo eu fui perdendo as camisas e não tive essa noção de guardar para o futuro e quem sabe fazer uma coleção. Bem, aí numa segunda fase eu já comecei, por conta daquela questão do Fluminense, sobe, desce, flamenguista zoando, aquilo enchendo o saco. Eu digo, eu vou começar a comprar camisa de time que ganha do Flamengo, porque toda vez que o Flamengo perder, eu vou botar a camisa no dia seguinte. E assim, comprei lá umas 4 ou 5, assim, de uns times que ganhavam com mais frequência, né? Santos, tudo, Fluminense. E depois, quando meus filhos nasceram e à medida que eu viajo muito, viajo 2, 3 vezes por mês, à medida que eu ia indo para um lugar diferente, eu ia trazendo camisas para eles, né, como presente de viagem ou alguma coisa assim. E mesmo que fosse uma viagem repetida, eu já trazia a camisa de outro time, né? Aí às vezes estava meio duro, em vez de trazer camisa, trazer uma caneca, mas sempre as coisas eram alusivas a futebol, né? E aí foi criando a paixão, eles são loucos por futebol também, eu sempre gostei de ir a jogo, sempre fui, assim, garoto, até uns 15, 16 anos, eu ia bastante, sozinho, na época que o Maracanã pegava 100, 120 mil pessoas, então você tinha que chegar cedo para pegar um Fla-Flu, um jogo assim mais importante, né? Então sempre gostei de futebol, era uma época legal, né? Você não podia nem sair do lugar praticamente, porque era Maracanã cheio, você depois não voltava para aquele lugar, né? Mas... E aí depois eles nasceram, começaram a curtir futebol, começaram a ir a jogo comigo. O meu menor, ele começou com 3 meses de idade, ia jogo no carrinho de bebê. Tinha um lugar legal lá em Laranjeiras para parar o carrinho com segurança. O maior já com uns 3 anos, né? 3, 4 anos. Então, aí foi surgindo a paixão. Aí eles começaram a se apaixonar pelo Fluminense, eu também. Era uma maneira da gente ter um programa pai e filho, né? Meu pai eu sempre tentei arrastar, mas sempre tem uma desculpa para não ir. E aí comecei a ganhar e viajava, comprava 2, às vezes 3. Quando fui ver, já tinha quase 300 na coleção, né? Isso aí é uma coisa que eu estou para fazer há algum tempo. Eu preciso catalogar, por enquanto, a minha memória que está me ajudando, né? Então, eu quero fazer um arquivo com a época, mais ou menos, que eu consegui a camisa, se tem algum comentário, né? Quanto que eu gastei de táxi para chegar até a única loja da cidade que vendia, quantos pneus eu furei no meio do caminho para chegar até o estádio onde eu poderia conseguir camisa. Cada uma tem uma história, né? Se você pegar e entrevistar um colecionador para uma minissérie em 8 capítulos, você vai ter material para os 8 capítulos, né? Cada camisa a gente tem como que ela apareceu, o que houve. Mas assim, as do Fluminense são as que a gente mais gosta, né? São acho que 40 que nós temos do Fluminense, né? Mas
As da Hungria são as camisas que eu mais gosto, né? As camisas da seleção da Hungria, dos times do time da Hungria que nós temos, da Ferencváros e da seleção. Mas tem também as camisas que eu guardo assim com muito carinho para homenagear o Flamengo, né? São os times que assim deram muitas alegrias para o Flamengo, o Santo André, o América do México, o próprio Fluminense, né? Então essas assim eu guardo com muita paixão. Eu sei que eu vou apanhar provavelmente em praça pública se isso for ao ar, mas a gente tem que ser honesto, né? O colecionador ele tem que ser honesto acima de tudo, ele não revela quem são as fontes dele, né? E ele tem que ser imparcial, né? Então tem que ter a camisa do time adversário também, mas principalmente essas, assim, para homenagear o Flamengo, né? São as que eu gosto mais. A do América do México, muito bonita, né? Aquele 3 gols do Cabanhas aqui no Maracanã, que foi sensacional. Foram 3 ou 4 gols, nem me lembro mais. 3, né? 3 gols, saiu até no Fantástico. O cara pediu música no Fantástico, sensacional. Tomara que ele esteja bem, né? Que ele me deu muita alegria. Eu vou abrir um pouco mais essa polêmica, porque eu acho assim, eu acho muito bonita a camisa original, mas também era uma outra época onde você não tinha a mesma qualidade de camisa, né? Então eu acho que é importante ter o patrocínio, o clube precisa dessa receita, é um retorno importante para quem investe em termos de exposição de marca, de marketing de relacionamento. Eu acho que isso aí é o que sustenta o futebol, e o time por si só com bilheteria não se sustenta. Só que o que eu acho é que hoje eu não tenho problema quanto a ter um patrocínio, mas o que eu acho é que com essa questão de fatiar as camisas do jeito que fatiaram, aí sim você perdeu muita identidade. Então você tem times hoje jogando com 8 patrocínios, com patrocínio no calção, na parte de trás. Ficou horroroso aquilo, quer dizer, eu nunca exporia a minha marca, desculpe o termo, na bunda de um jogador. Ficou horroroso, nem na parte da frente. Então eu acho assim que está descaracterizando muito. Eu entendo que hoje, para você ter um patrocínio master, o investimento tem que ser muito grande. E o país está vivendo um momento em que não dá para ficar. A gente viu o exemplo disso agora com a saída da Unimed do Fluminense. Mas também transformar essas camisas em penteadeiras, eu particularmente acho que o torcedor daquele time ele acaba perdendo um pouco da identidade com o clube. Aí eu concordo. Mais de um patrocínio, 2 no máximo. Agora, tantos patrocínios assim, fica muito feio. A camisa fica uma penteadeira horrorosa. Mas são camisas e bem-vindas na coleção. Essa aqui é do Eintracht Frankfurt. Ela tem uma história interessante, que nós fomos para Frankfurt para fazer uma conexão de uma tarde. A gente tinha que voltar para os Estados Unidos na manhã seguinte, só tinha uma tarde em Frankfurt e o estádio do Eintracht é perto do aeroporto. Então era a única opção, que chato, né? De programa que a gente tinha daí ao estádio. E lá a gente descobriu o seguinte, que o Eintracht, ele usa o nome Adler, que é o nosso sobrenome, como a torcida deles é conhecida como Adler, né? São as águias. Adler é águia em português. Alemão. Em alemão. Então tinham as cadeiras todas estilizadas, sabe, quando você pinta as cadeiras, né? Então Adler, em vez, a gente se sentiu muito em casa. E o estádio no meio de uma floresta, então assim, depois pra gente voltar foi uma luta, porque não passava táxi, não passava metrô, ônibus, não tinha nenhuma alma viva lá. Nossa, mas tudo bem. Valeu a pena. Esse foi o nosso programa de Frankfurt. Essa aqui é uma camisa que deu muita alegria pra gente, né? Foi uma luta para conseguir.
mesmo que anos depois, a camisa do Santo André, naquele ano 2006. Não, 2000. Não. Foi campeão 2003, se eu não me... Não, 2004. Golaço de quem? Você que o Wikipédia. Quando era você pequeno. olha no Wikipédia, ele fala. Era pequeno daquela. André, deu muita alegria pra gente. Esse aqui também, a mesma coisa. Eu tinha uma tarde livre no Peru, em Lima. E assim, foi também muito difícil conseguir. Essa é do Sporting Cristal, né? Então, esse aqui é do Alianza Lima. Outra também que esse aqui a gente foi para Espanha. Então, essa aqui, a história dela é o seguinte: nós fomos ver o Atlético de Madrid jogar no passado com o Sevilla, lá no Vicente Calderón. E eu comprei os ingressos aqui, assim, da maneira mais simples. Você entra no site do clube, bota cartão de crédito, imprime, com o código de barras você entra. E é absolutamente fácil de você entrar. Podia ter não. Não tivemos nenhuma complicação de ter que trocar ingresso em lugar nenhum. Foi chegar e estava lá o nosso ir direto pro lugar, né? E aí isso me remete às vezes aqui, porque outro dia teve um jogo no Maracanã, gente entrando no segundo tempo, quer dizer, você totalmente desrespeitado, né, como torcedor. E aí aquele negócio, eu na hora que eu estou no estádio, tem a coisa de estar ali torcendo e tal, o programa, mas tem a coisa também de você ser consumidor, né? Como consumidor, você quer ir em lugares que você é bem atendido, né, que você tem um retorno daquilo que você está pagando. Hoje em dia ia jogo com 2 garotos, é programa para 150 pratas, né? E nem todo mundo tem 150 pratas para fazer um programa. Então assim, quando você investe uma grana como essa, tem que ter retorno, né? Eu fico impressionado como ainda está desorganizado essa questão de compra de ingresso pela internet aqui no Rio de Janeiro, né? E esse exemplo aqui é clássico. Eu comprei, fomos ver o jogo e tal. Na saída nós fomos à boutique. A boutique aberta. Quer dizer, não é aquela coisa assim que fica ali o cara aproveita que está todo mundo saindo, esquema Disney, né? Você sai da atração e cai na lojinha, né? O futebol tem que ser assim, o cara sai do jogo, cai na lojinha e vende, a pessoa compra por impulso. E o Atlético empatou aquele jogo e foi líder. Foi na temporada 2013-2014, né? Temporada que os caras ganharam o título. Só para aproveitar esse gancho que você falou, a maioria dos colecionadores que a gente está conversando, igual vocês, assim, tem um acervo fantástico. A gente foi o pessoal que tem acervo só do Vasco, só do Flamengo. E a gente percebe que o acervo deles é maior do que o do clube, que é uma coisa que a gente parar para pensar, pô, impossível. E o que mais impressiona a gente é que qualquer um deles que a gente fala, pô, você doaria isso pro clube, para um futuro museu, nenhum deles doa. Por conta de não confiar que o clube vai fazer, vai tomar conta daquilo, né? É maltratado, se for ver, por exemplo, as galerias de troféus, né? É tudo empoeirado, tudo apertado, sabe? Tudo minúsculo, cheirando a mofo. Ali dentro tá a história do clube, sabe? Estão as maiores conquistas, deveria ser bem tratado, deveria, sabe, chamar o sócio, chamar o torcedor de fora, mostrar, mas parece que eles querem afastar os torcedores, sabe? Então, e as camisas são, assim, xodó. A gente trata com carinho pra deixar numa sala fechada pra pegar mofo, entendeu? Chega... Eu boto as camisas aqui estendidas pra arejar, né? Então, até bota no Facebook assim, dia de botar as crianças para tomar sol. Mas, por exemplo, se você vai num museu do Real Madrid ou do Barcelona, são sensacionais. Eu acho que é uma maneira de você atrair o torcedor para dentro do estádio, você gera receita com aquela visita ao museu. Nós temos aqui também Laranjeiras, né, com o apoio da Ambev. Tem um museu, mas a gente não sabe até quando aquilo vai ser mantido, né? O Flamengo também está com um museu bom assim, agora. Tirando a paixão pelo Fluminense, o Fluminense é
Se fosse o Flamengo, eu diria, se fosse o Vasco, aí tem que ser imparcial. Mas o Fluminense, ele tem uma importância muito grande aqui no futebol, né? E a própria palavra torcedor foi uma palavra que foi criada em Laranjeiras, né? Porque os jogos em Laranjeiras eram programas assim de pessoas refinadas, aristocratas e tudo. Só que os jogos no Rio de Janeiro eram feitos, Rio de Janeiro com essa temperatura senegalesca, né? No verão, as pessoas iam de terno, gravata, e as mulheres de luvas e chapéu e tudo mais. E volta e meia você viu uma mulher tirando a luva e fazendo assim, né? Para sair o suor e tudo. Então por isso foi criado, a pessoa estava torcendo a luva, então quem estava ali eram os torcedores de roupa. E aí foi sendo criada a palavra torcida, ela não existe, ela surgiu a partir daí, de você torcer a luva que você está usando para secar o suor para dentro dela, né? Tem uma do Olímpia de Honduras, que é o time mais popular de lá. Nós passamos um dia numa cidade chamada Roatán, eu e os dois meninos, e Roatán é comprida, né? Então ou você vai norte ou sul. Nós escolhemos ir inicialmente para o sul, aí fomos para um resort, conseguimos entrar penetrando, né? Na época estava em moda o impostor, então a gente conseguiu entrar de impostor. E na volta a gente foi tentar achar a camisa, né? E achamos um shopping. Só que para chegar até esse shopping, estrada muito esburacada, eu tinha alugado um carrinho pequeno. Eu estourei 2 pneus. Eu cheguei para devolver o carro na locadora com um pneu no aro e outro estourado atrás, né? Então isso foi uma aventura para a gente, né? Porque tinha horário para ir embora, né? E a própria questão mesmo de você dirigir com um pneu no aro, mas tudo bem, tudo pela camisa, ela está aí, inclusive. Foi uma luta para conseguir, 2 pneus furados depois, a gente chegou no Olímpia de Honduras. Tá vendo? Uma camisa muito bonita, esse aqui é o campeão de Honduras. E era ano do centenário deles, então. E a gente sempre a gente não compra camisa pirata. Isso aí é regra, senão não vale para coleção. Não serve para nada. Teve uma que foi fantástica também, foi no meio de uma viagem, também tinha horário marcado para gente ir embora, né? E foi em Ajaccio, na França. Ajaccio é muito bonito, onde jogou o Antônio Carlos, né? Está no Fluminense. Qual é o nome dele? O zagueiro. Antônio Carlos, onde jogou o Marcelinho Carioca. E assim, na França as lojas fecham na hora do almoço. E era uma loja, assim, parecia ser um comércio familiar. Uma loja licenciada, eu não compro nada pirata, mas era uma loja que a gente que fechava na hora do almoço. A senhora morava no mesmo sobrado onde tinha a loja, e ela disse que só ia descer na hora que terminasse a cesta dela. Mas eu, com meu francês, que é horroroso, né? Meu francês é muito bom, eu consegui tocar o coração dela, e ela abriu 10 minutos mais cedo. De outra maneira eu tinha perdido o transporte, né? Mas assim, aquela delicadeza, né? Abriu, falou. A única coisa assim que eu me lembro que eu consegui identificar foi merda. Mas merda e maiô é camisa, né? E aí consegui, trouxe a camisa, 2 camisas do Ajaccio, né? Chegaram como troféus. E ninguém tem essa camisa aqui, né? É difícil. É um time raro, né? Na França. Essa é muito bacana, do Avaí. Eu consegui há pouco tempo, com um amigo, uma camisa de jogo. E o Avaí é um time que eu acho que, se eu não fosse Fluminense, seria o meu time, né? É um time que o Guga torce, divulga aí no mundo inteiro. E o Guga é um cara muito legal, né? Ele sempre foi uma figura pública, um esportista muito
muito bacana com a imprensa, com criança, com torcida, né? Você vê que o cara mesmo quando estava lá no auge, ele não negava uma entrevista, não negava um autógrafo para fã, carinho, criança, nem nada. Então você vê que é um cara que foi legal, que soube ser ele mesmo em todos os momentos da carreira dele. Então eu gosto muito desse time do Avaí. Essa aqui é uma camisa do São Cristóvão, também raríssima. Eu consegui lá no São Cristóvão, comprei de um faxineiro do clube e também fui lá, não teria comprado se não fosse pelo fato de estar lá, dentro de um jogo de futebol americano e aí consegui essa camisa, né, onde nasceu o Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno saiu do lado do São Cristóvão. O que mais? Essa aqui eu consegui também Essa foi interessante porque eu comprei num outlet na fronteira da República Tcheca com a República da Eslováquia. Essa aqui é da República Tcheca, do Baros. Isso aqui estava muito barato, comprei logo 3, um de cada jogador. Normalmente não repito camisa não, mas essa estava muito barata e sei lá, ficou aí uma de cada jogador. Aqui está do Ajaccio, né, que é... Contei essa história? Contou, que abriu a loja. Essa aqui. Quer Vamos contar? deixar agora, o melhor vem no final. Essa aqui, né? Essa camisa aqui. Deu muita alegria. O jogador que vestiu, pediu até música no Fantástico. Meteu 3 golaços no Maracanã. Tomara que ele esteja bem de saúde agora, né? Que teve aquele acidente. A camisa do Cabanhas, América do México. Alô, flamenguista. Né? Aquele jogão inesquecível. Né? Tem uma loja nos Estados Unidos chama Marshalls, e assim, tudo que sai de linha vai para Outlet, vai para o eBay, os que encalhou, eles tentam desencalhar nessa loja, né? E a Marshalls ela é uma loja muito popular, vende barato, tudo. Aí eu catando coisa lá, achei, falei, minha. Embora eu não tenha comprado no México, eu já estive no México, então ela pode entrar para Bem-vinda. categoria turismo. Mas ela tem um significado importantíssimo, né? Eu vou botar ela bem aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer observar os detalhes. E o melhor de tudo dessa aí? O de barriga tem até meio deformada aqui mesmo, por causa da barriga, né? Mas troquei uma das 2 camisas da coleção que eu troquei com esse amigo colecionador flamenguista aqui do prédio. Que é melhor ainda. Que agora deve ter Essa é do jogo realmente, né? Não. Não, essa Mas não é jogo, do não. ano. Essa é loja. É loja. Eu acredito que seja de loja. Acredito até que seja, talvez seja de jogo, mas não da final. Da final. Porque da final o patrocínio nas costas era Amo Rio. Mas já tava com a Hyundai. Do Fluminense campeão em cima do Flamengo. Aliás, as 3 vezes que o Flamengo se já intitulava campeão em cima do Fluminense, né? Estamos falando de 83, de 84, quando eles ainda estavam não estavam nascidos, né? Aqueles 3 jogos eu estava lá. Isso aí, assim, quem quiser saber sobre o que se passava na torcida, eu tô aqui. Tava demorando. Lenda viva pra Tava falar. demorando a falar isso aí. Da de 95 também, eu tava lá. Os três. É por isso que eu implico com eles. Eles já dizendo que a gente não sei o quê, aquelas coisas lá que cantam, né? Não, mas não são modinhos. Sempre foram modinhos. Os dois não vão. E aí eles já estavam Só lá vão em cantando final. que eram campeão, que Você não tava sei no o último quê. jogo, tu foi? O time do Centenário lá com Romário, com Bebeto, Sávio, tudo ganhando. O famoso centenada. Dois pô, eu tive o prazer de conhecer o Assis, o Washington, falar com os dois, foi sensacional. Eu tava lá nos 3 jogos. Isso aí. Tem essa. Na sua coleção, tem mais camisas do Fluminense ou de outros? Tem mais de outros times, né? Não, ou não, mais do Fluminense? Tem mais do Fluminense. Mais do Fluminense mesmo. Mais do Fluminense, que a gente foi comprando em paralelo até para guardar mesmo, né? Como
recordação e tudo, né? Tem uma que eu botei na moldura. Essa moldura ela pode abrir, aí eu troco se enjoar, assim, se quiser mudar de camisa, a gente muda. Aquela que tá lá na moldura, qual que é a história dessa camisa? Aquela que a gente gravou lá. A da moldura, eu sempre gostei muito de camisa de manga comprida, né? Eu sempre dei preferência a comprar camisas de manga comprida, só que elas são mais caras. Essa daí, surpreendentemente, eu comprei no ano seguinte, tava mais barata do que a atual, né? Então foi mais pela oportunidade de compra. É uma camisa que ficou muito bonita, eles capricharam no visual, assim, limpa, né? E de manga longa eu consegui fazer aquele movimento dos braços, né? Era o tipo de camisa que eu queria ter. Aquele jogo contra o São Paulo, se eu tivesse a camisa do jogo contra o São Paulo com o gol do Washington, 47, nossa senhora! Eu quebrei um isopor. Dá até arrepio, dá vontade de chorar só de lembrar. Camarote, o cara tinha assim, tava inaugurando o camarote aquele dia. E aí, na hora do gol, eu mergulhei de cabeça naqueles isopores de vendedor de mate, né? O cara não tinha ainda geladeira. Meti, rachou, inundou o camarote, gelo dele com água. Nossa, foi assim, mas tudo bem, tudo perdoado. E aqui... Mas assim, todo jogo de Libertadores que a gente não vai... Eu já consegui ver jogo do Fluminense, cara, dentro de um avião. Transmissão ao vivo, foi sensacional. Fluminense jogando, eu estava voando entre Nova York e Las Vegas e era o único brasileiro a bordo e provavelmente o único, mais ainda o único tricolor. E o Fluminense perdeu do Bahia aqui no Maracanã. Mas eu fiquei assim, batendo na cadeira, né? Me indignando com as coisas, na hora que tomou o gol também, foi assim. Então, eu aconselho as companhias aéreas não transmitam jogos ao vivo durante seus voos, que não dá certo. Não tem pra onde fugir. Aqui, Essa aí, depois daquela trágica final, né? Contra a LDU, que infelizmente perdemos nos pênaltis. Não satisfeito em perder o jogo, no dia seguinte ainda apareço no jornal chorando. Então, fazer 7 anos agora, dia 2. Cresceu, hein? Só de lembrar assim, pô, é complicado. Não gosto nem de ver essa foto. Você sabe que foi a única vez que pai sempre tem uma desculpa pra dar pro filho, né? Não, filho, que isso? Porra, não dá nem pra ver essa foto direito. Sem saber o que falar, né? Até hoje, assim, você busca explicação, você busca entender o que aconteceu, por que aquilo aconteceu e, cara, quanto mais eu busco... Mão, gente, o jogo na mão, cara, na mão, aquilo aí, não sei, na mão, foi aquele, deu mole. Eu tava. Na verdade, deu mole. E quanto mais... Tudo esquematizado para ir no final do ano pro Japão. Contra o Manchester. A gente já esquematizado para viajar, já tinha pedido férias, já ia entrar com visto, tudo. Acabaram com a alegria da gente. Um balde de água fria, assim. Tá bom, chega. Chega porque... Pro empate, decisão nos pênaltis, né? Porque, assim, o Fluminense é o time dos meus dois avós, é o time que permite que eu vá ter alegria ou tristeza, não importa, mas que vá fazer um programa legal com os meus filhos. É um time que é tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, ele faz parte da cultura do nosso estado, né? O Fluminense é o time que tem um estádio onde o primeiro jogo de seleção brasileira foi realizado, então tem
tem esse aspecto cultural, né? Laranjeiras era o centro das atenções do Brasil, em função do Rio de Janeiro ser capital da República e o Palácio do Catete está ali perto, quer dizer, toda a aristocracia estava ali, quer dizer, é um lugar recheado de história, né? Diferente, por exemplo, se você jogar no teto de um shopping center, mas é um lugar assim muito generoso. A gente gosta muito do Fluminense. Agora, a paixão da camisa, aí é uma coisa até que é um outro tipo de paixão. Por exemplo, dá briga aqui em casa cada vez que eu chego com uma camisa nova, porque é mais cabide, que tem que comprar, menos lugar para as bolsas da minha mulher, mas a gente vai tentando se entender, né? Mas eu acho que a paixão pelas camisas ela é um pouco maior, né? Tem muita história ali que eu vivi. Eu tenho mais camisas do que vezes que fui ao Maracanã. Devo ter ido ao Maracanã umas 200 vezes na vida e devo ter umas 300 camisas. Pelo clube. É complicado, mas o Fluminense... a paixão pelo Fluminense é maior. Se você não fosse Fluminense, eu tirava meu nome da tua certidão de nascimento. Mas graças a mim o meu irmão é tricolor, né? Porque tem uma história. Escorregou aí. Tem uma história aí, né? Diz a lenda que ia ser botafoguense, né? Aí eu resgatei. Mas aí, né? Tentaram convencer, pediu pra mãe. Mas é melhor deixar ele contar essa história, né? Ia ficar sem o nome do pai na certidão. Na Copa do Mundo, eu vi umas imagens muito legais aqui em Copacabana, né? Que quando os jogos acabavam, o pessoal trocava de camisa. Ah, é verdade. Você chegou a fazer isso com alguém? Eu cheguei a fazer, teve um jogo Brasil, o Brasil tinha jogado contra o Chile, né? E a gente foi ver, e eu tinha ingresso para ver. Ah, sim, as oitavas. Colômbia e Uruguai. A gente viu nas oitavas. Mesmo Foi, o Brasil foi 1 hora. Aí nós da terra. trocamos, mas só para fazer a foto, né? Mas o mais legal foi o seguinte, na Copa do Mundo, nós conseguimos 5 ingressos pelo sorteio, né? 5 vezes 4 pessoas, então foram 20 ingressos ainda na primeira fase do sorteio. Depois E das cada oitavas. jogo que a gente ia era uma camisa diferente, Uma camisa diferente. alusiva àquele país. A gente pegou todos os jogos aqui no Rio, menos a final. A gente, jogos assim importantes, Chile, França, Argentina. Chile, Espanha, Argentina. Colômbia e Uruguai. Cara, foi sensacional. Eu tenho saudade da Copa do Mundo. Eu sou doido pela Copa do Mundo. Maior alegria. Campeonato Brasileiro 2012. Eu acho de título, cara, eu acho que, assim, brasileiro, mas a maior alegria tá com meu pai, com meu irmão no Maraca, sabe? Que, pô, acordando 10 horas da manhã, a gente já tá pilhado pro jogo que é 4h30, sabe? Essa sensação assim, O dia que a gente vai pra pai, tem Volta jogo, Redonda. Du, tem jogo, vamos, passar a semana toda. Eu acho que essa coisa de estar com a família, é um momento nosso, nós três, pra mim não tem preço, sabe? Claro que não vou falar que eu gosto de perder, né? Ninguém gosta de perder, mas sair do Maracanã com a minha família, abraçado, cantando. Tem 2 marmanjos que ainda me chamam pra fazer programa com eles. Usam suas camisas aí no jogo. Pois é. Tem Roda a história camisa aí. mesmo, entendeu? Pega a camisa, bota assim, Eu roda. tô falando das camisas, mas, pô, vocês são bem material. Claro, né? Não tem, Hobby. assim, a maior alegria. Perdeu faz parte do negócio. 2012. O lance do programa mesmo da gente, a gente vai pra Volta Redonda, Macaé, Macaé, já fomos mais que a gente, Madureira, Edson Passos. Edson Passos, tudo que é jogo. Mineirão. Mineirão, fomos ao Mineirão. Você foi? Você foi no antigo, né? Eu fui no novo. Você foi? Eu entrei em campo, você entrou? Fui lá no meio com os jogadores, e você?
Já entrou com o Marlon? Foi não, né? Olha, eu entrei com o Leandro Eusébio no Engenhão, tá? Por favor. O último jogo que eu entrei foi com o Leandro Eusébio. Marcos, você percebe que você conseguiu passar, além da paixão pelo Fluminense, a sua paixão de colecionar a camisa para os seus filhos? Ah, percebo. Percebo, inclusive, quando eles tiram uma camisa sem eu ver e usam uma dessas camisas assim mais caras ou daquelas que deram mais trabalho, né? E usam aí para jogar bola, essas coisas, né? Então você imagina a camisa que te deu um trabalhão, que você estourou 2 pneus, que você pagou $50 pela camisa. Ah, eu percebo que eles gostam muito. Mas também deixa no armário mofa, né? Ah, mas É bom tirar um pouco. ventilador ali. Vocês pretendem seguir o exemplo do teu pai de colecionar? Olha, acho sim. Porque, Nossa, né? A coleção na verdade é dos 3, tem os 3 tamanhos. porque além de tudo, além de ser um hobby, é uma coisa que nos mantém muito unidos, assim, sabe? A brincadeira, tá com a minha blusa, você pegou a minha sem pedir, então é um momento que a gente tá muito próximo, então eu quero passar isso pros meus filhos e ter essa relação com meus filhos, meu pai, meu irmão, todo mundo com a camisa, todo mundo brincando, assim, eu pretendo, assim. Para os seus filhos você vai passar as suas camisas, né? Meus filhos eu vou pegar outras, eu não vou passar a minha. A minha é minha, pô. Quando seus filhos forem suficientemente grandes para entender o que é uma coleção, essas camisas já vão estar valendo um dinheiro, né? Porque vão ser antigas e raras, né? As camisas elas têm um valor bastante de colecionador, ou pelo esforço de conseguir, ou pela dificuldade daquele modelo, né? Então pode ser que seja o sonho da casa própria, né? No ano 2030. Cada camisa a gente tem como que ela apareceu, o que houve. Mas assim, as do Fluminense são as que a gente mais gosta, né? São acho que 40 que nós temos do Fluminense, né? Mas as da Hungria são as camisas que eu mais gosto, né? As camisas da seleção da Hungria. Mas tem também as camisas que eu guardo assim com muito carinho para homenagear o Flamengo, né? São os times que assim deram muitas alegrias para o Flamengo, o Santo André, o América do México, o próprio Fluminense, né? Então essas assim eu guardo com muita paixão. Aliás, as 3 vezes que o Flamengo se já intitulava campeão em cima do Fluminense, né? Estamos falando de 83, de 84, aqueles 3 jogos eu estava lá. Isso aí, assim, quem quiser saber sobre o que se passava na torcida, eu tô aqui. Tava demorando. Viva pra Tava falar. demorando a falar isso aí. De 95 também, eu estava lá. A gente descobriu o seguinte, que o Eintracht, ele usa o nome Adler, que é o nosso sobrenome, como a torcida deles é conhecida como Adler, né? São as águias. Adler é águia em português. Alemão. Em alemão. Então tinham as cadeiras todas estilizadas, sabe, quando você pinta as cadeiras, né? Então Adler em vez, a gente se sentiu muito em casa. Por exemplo, as galerias de troféus, né? É tudo empoeirado, tudo apertado, sabe? Tudo minúsculo, cheirando a mofo. Ali dentro tá a história do clube, sabe? Estão as maiores conquistas, deveria ser bem tratado, deveria, sabe, chamar o sócio, chamar o torcedor de fora, mostrar, mas parece que eles querem afastar os torcedores, sabe? Então, e as camisas são, assim, xodó. A gente trata com carinho pra deixar numa sala fechada pra pegar mofo, entendeu? Chega... Eu boto as camisas aqui estendidas pra não clarejar, né? Então até bota no Facebook estendido de botar as crianças pra tomar sol. Foi uma luta pra conseguir, 2 pneus furados depois, a gente chegou no Olímpia de Honduras. Tá vendo? Uma camisa muito bonita, esse aqui é o campeão de Honduras. E era ano do centenário deles, e então. a gente sempre a gente não compra camisa pirata. Isso aí é regra, senão não vale pra coleção. Não serve pra nada. A maior alegria tá com meu pai, com meu irmão no Maraca, sabe? Que, pô,
acordando 10 horas da manhã, a gente já tá pilhado pro jogo que é 4h30, sabe? Essa sensação assim, O dia que a gente vai pra... pai, tem jogo, Du, tem jogo, vamos, passar a semana toda. Eu acho que essa coisa de estar com a família, é um momento nosso, nós três, pra mim não tem preço, sabe?